forma destas oficinas possa chegar a todos e a todas os participantes deste evento. Neste sentido, as organizações proponentes e que dinamizaram as oficinas irão fazer chegar à organização memórias, das quais constarão os principais conteúdos, conclusões, recomendações e links para recursos julgados essenciais ou importantes no quadro da temática que trataram. E este documento será depois partilhado com todos os participantes das jornadas e pensamos muito além também dos participantes estritos deste evento. A Luciana referia que é um exercício ingrato de passar de oficina em oficina. Em formato digital, acabei de constatar a minha primeira experiência deste tipo de exercício através de uma plataforma deste tipo. É relativamente complicado de cair no bom momento. No entanto, o que tentei fazer, e prometo ser muito breve para não ultrapassarmos de muito o programa previsto, foi tentar extrair algumas dimensões tratadas nas oficinas que são relevantes ou pertinentes sobre o que é a educação para o desenvolvimento. A primeira é a questão da forma e do conteúdo, que encontramos de maneira muito clara ou de maneira mais em filigrana em várias das oficinas, e o que entendo por forma e conteúdo. É, de uma certa maneira, como fazermos, como intervirmos de maneira a que a forma, a metodologia que utilizamos não entre em contradição com o que defendemos, com o que promovemos. Um exemplo muito rápido em relação a isto é, por exemplo, a oficina que tratava da questão do urbanismo e do espaço público como potencial elemento de reprodução de paradigmas dominantes ou de exclusão, ou como o urbanismo pode ser um instrumento a favor da emancipação ou da proteção de certos públicos. Questões formais, como é que o nosso espaço, como questionar o nosso espaço tem um impacto, como é que estes aspectos formais têm um impacto, impactos políticos muito fortes. Outro exemplo, por exemplo, na questão da coerência das políticas e como políticas de cooperação e desenvolvimento visam o bem coletivo podem ser negadas com políticas agrícolas ou econômicas regidas por lógicas radicalmente diferentes, norteadas por lógicas radicalmente diferentes. Tem a ver também, como referia a Mónica do Instituto há pouco, com as metodologias que utilizamos. E vimos com um grande esforço para utilizar metodologias participativas, inclusivas, que permitem estabelecer um eco entre a forma utilizada e os princípios defendidos na educação para o desenvolvimento. Não posso deixar de referir aqui que esta questão da forma e do conteúdo tem sido uma preocupação da ENED nas suas duas fases, pensando, por exemplo, que a Comissão de Acompanhamento da ENED é uma comissão paritária entre organismos públicos e organizações da sociedade civil, que resulta de um processo participativo importante e que é o fruto do contributo de muitas esferas da nossa sociedade. Isto de um ponto de vista estrutural. Por outro lado, há muitos eventos organizados no quadro da ENED, por exemplo, e pode parecer um pormenor, costumava servir pausas de café com produtos de comércio justo ou refeições servidas, foi o caso no ano passado, por uma organização que trabalha a integração de refugiados sírios. Do mais pequeno pormenor a coisas mais estruturais, termos a capacidade de olhar para nós próprios e perceber se estamos efetivamente a fazer as coisas de modo transformador, qualquer que seja o nosso discurso, ou se, às vezes, sem saber, não nos transformamos em agentes de reprodução de lógicas dominantes. Isto parece um elemento importante e representativo hoje destas jornadas. Um segundo elemento fundamental para a educação para o desenvolvimento, que é a questão do convite para a ação. É fundamental, e foi referido várias vezes na educação para o desenvolvimento, estimular, contribuir para emergências do espírito crítico, de aumentar as capacidades de descodificação de uma sociedade e de um mundo cada vez mais complexo, mas esta abordagem não se esgota em si se não for acompanhada de um convite para a ação, e sim
temos a capacidade, a possibilidade de transformar esta consciência em ação que possa contribuir para a transformação deste mundo. Isto, entre outras oficinas, foi bastante patente na oficina dedicada ao caderno Geração ODS e nas oficinas que propunham ferramentas, porque é preciso também, para poder passar à ação, estarmos dotados de ferramentas. A educação para o desenvolvimento como um meio para podermos alcançar capacidades de descodificação de uma sociedade muito complexa, mas associada sempre com a questão da ação e da intervenção. Um terceiro elemento, várias oficinas centraram-se sobre a questão da escola, do ensino, dos sistemas educativos, da escola transformadora. Só aqui recolocar a importância dos sistemas educativos, não só na perspectiva do alcance para o ODS 4, nomeadamente 4.7, mas pensar na questão da formação das gerações futuras, e sabemos que estas gerações passam muito tempo nas instituições escolares, num contexto em que constatamos várias forças a tentarem condicionar os conteúdos veiculados na escola. Faço referência, por exemplo, à polêmica ligada à questão da disciplina de educação da cidadania e desenvolvimento, recentemente, ou a este episódio que muitos de vocês viram provavelmente ontem, de um professor em França que foi decapitado por ter dado uma aula dedicada à liberdade de expressão. A salvaguarda da escola, o investimento numa escola que efetivamente seja transformadora e santuarizada em relação a este tipo de agressões parece um objetivo, uma linha de intervenção fundamental para os agentes de educação para o desenvolvimento. Terceiro, o último ponto comum às 9 oficinas às quais puderam assistir, que é a questão do questionamento. O questionamento por princípio. Não tomar a realidade como algo dado, mas como uma matéria sujeita à transformação. E não à transformação se não temos a capacidade de questionar a realidade na qual vivemos. E este questionamento, efetivamente, abrange os próprios ODS, que foram o centro destas jornadas. Não tomar os ODS como uma agenda dada dentro do qual temos que desenvolver as nossas intervenções, mas considerar os ODS como um sujeito e uma matéria à reflexão sobre a questão da sua genese, de onde é que vem, o que é que defendem e como é que nos situamos em relação a eles. Os ODS como uma matéria sujeita ao nosso trabalho de questionamento, exatamente como o Miguel de Barros fez durante a sua contribuição. Estes 4 pontos aqui parecem-me relativamente fundamentais e emergiram de uma maneira ou de uma ou de outra nas oficinas às quais podemos assistir. Tentarei sintetizar estes elementos na memória que será enviada a todos os participantes. Ultrapassamos de meia hora o tempo que nos era dado, mas, no entanto, gostaria simplesmente de reiterar alguns agradecimentos à comissão organizadora destas jornadas, à APEDI, a Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento, a Animar, com uma saudação muito especial a Animar pelo esforço, o trabalho e as competências que demonstraram na gestão de todos os aspectos técnicos do nosso encontro, ao Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, a Direção-Geral da Educação, a plataforma Stefano, não sei se nos ouves, mas caíste, a não ser que tenha caído eu. Não, também deixei de ouvir. Não, foi o Stefano que caiu. Talvez, Luciana, pudesses continuar com os agradecimentos. Sim. Sim, de facto, agradecer acima de tudo à comissão organizadora, que foram entidades muito empenhadas na preparação e no pensar destas jornadas. Também a todas as entidades que apresentaram organizações, apresentaram as oficinas proponentes em particular, e que são
muitas delas associadas às próprias entidades subscritoras do Plano de Ação da ENED. E, no fundo, deixar uma palavra também ao Miguel de Barros pela sua contribuição e pela sua inspiração. E a todas as pessoas que vão construindo este caminho, conforme o Stefan disse no fim, de facto a Comissão de Acompanhamento da ENED tem vindo ao longo dos anos a dedicar muito tempo, a ser muito resiliente, e eu acho que sinceramente todas as organizações que a compõem, bem como as ESPAs, estão de parabéns, porque de facto não é fácil nós conseguirmos muitas vezes a articulação entre diferentes atores na execução de iniciativas deste tipo, e as jornadas primam por este trabalho colaborativo também, com os seus altos e baixos, mas que acabam por também ser sempre fonte de inspiração, porque só assim é que nós conseguimos aprender também enfim, com as diversidades que existem no perfil das pessoas e no perfil das entidades que representamos, e eu acho que isto também foi muito visível aqui. Gostaria só de acrescentar duas questões, duas informações mais técnicas. Dina, se depois eu estiver a esquecer-me de alguma coisa, por favor, complementa-me. Nós iremos distribuir um formulário de avaliação para que preencham online, e iremos distribuir também um certificado no fim, conforme os dados que vocês disponibilizaram na vossa folha de inscrição, tá bom? Será um certificado geral, mas apenas comprovar a participação e a presença aqui de todos e todas. Minha parte resta despedir-me e mais uma vez agradecer o vosso entusiasmo e a vossa capacidade de iniciativa também e de participação. Muito obrigada a todos e todas e até breve. Obrigada, adeus. Obrigada.